Boa noite, vida! Ó, quem veio participar da nossa live. Chanelzinha, vão entrando, já vão mandando aqui o aviãozinho para mais pessoas. Boa noite, Ká! Ó, a nossa convidada de hoje. Boa noite, Adila. Hoje nós vamos falar sobre inflamação. Será que você está inflamada? Você sabe reconhecer os sinais da inflamação? Boa noite, Alif. Quanto tempo? Chanelzinha veio participar. Vão entrando e já vão mandando essa live para mais pessoas, pelo menos 3 pessoas. Você já está na minha lista VIP do WhatsApp DNA da Saúde? Se você já está participando dessa comunidade que busca mais saúde, mais qualidade de vida, comenta aqui a hashtag Eu Sou DNA da Saúde. Comenta aqui pra mim quem está na lista VIP DNA da Saúde. Vão comentando aqui que eu quero ver quem tá participando. Quem não tá, não deixe de me mandar o direct no final dessa live pedindo para entrar, para você ter acesso a todas essas lives, para você assistir quando você quiser e muito mais novidades sobre saúde, qualidade de vida e de uma forma 100% gratuita. Então você não pode ficar de fora. A Ká já falou que quer que eu adiciono ela. Pode deixar, Ká, eu vou te mandar o convite, tá bom? Para você entrar na lista VIP. Vão entrando. Nós vamos falar hoje sobre inflamação. Vou descer a Chanel um pouco pra gente poder conversar. Boa noite! Vocês acham que inflamação é uma coisa ruim pro corpo? Comenta aqui pra mim. Você sabe o que é inflamação e você acredita que inflamação é uma coisa boa ou uma coisa ruim para o nosso corpo? Boa noite! Comenta aqui pra mim. Você sabe o que é inflamação e você acha que inflamação é uma coisa boa ou uma coisa ruim para o nosso corpo? Vão comentando aí que já já eu vou falar sobre isso. Bom, inflamação é uma coisa muito necessária. Nós só estamos vivas porque nós temos a capacidade de inflamar. Ruim, ó, tá todo mundo comentando que é uma coisa ruim pro nosso corpo. Só que na verdade é uma coisa boa. Coisa boa. A Ká falou que é bom. Por que que é bom? Porque nós só estamos vivas porque nosso corpo tem a capacidade de inflamar e regenerar. A inflamação é uma resposta a uma lesão ao nosso corpo. E sempre nós vamos ter, alterações, coisas que interagem com o nosso DNA, com o nosso corpo e vamos precisar corrigir. Por exemplo, isso, a Ká falou que é uma defesa do nosso corpo. Exatamente, Ká. Por exemplo, se nós temos contato com algum vírus, com alguma bactéria, e esse vírus ou essa bactéria infecta o nosso corpo desencadeia a cascata de inflamação para poder nos proteger desse vírus, desse patógeno e para conseguir, depois desse processo inflamatório, regenerar o nosso corpo e reequilibrar o que estava desequilibrado devido a essa lesão. O problema é quando essa lesão se torna crônica, anos e anos, meses e meses de inflamação. A Stephanie falou que não tinha pensado por esse lado, mas é bem isso. Boa noite, Diego. É bem isso, tá? O problema da inflamação é a inflamação crônica a longo prazo. E o que pode causar inflamação para o nosso corpo, inflamação crônica a longo prazo? Uma alimentação
Boa noite! Uma alimentação rica em alimentos industrializados, cheio de açúcar, de caloria, de gordura, de conservante, acidulante, estabilizante, corante, um monte de substância inflamatória e que o nosso corpo não sabe o que é e que começa a se defender daquilo porque não sabe digerir aquilo. Aquilo não existe na natureza. Deus não deu isso pra gente, né? De forma natural. E aí o que acontece é que essa alimentação inflamatória causa lesão, sim, a longo prazo, todos os dias. Tem estudos mostrando que uma única refeição mal feita é capaz de alterar o nosso organismo e aumentar fatores inflamatórios na nossa corrente sanguínea. Sedentarismo, ficar parada, também causa inflamação. Por quê? Porque o envelhecimento do nosso corpo é natural, né? Ao longo dos anos existe algo que nós chamamos de imunocinescência, que é o envelhecimento do nosso sistema imunológico. E quando a gente treina, a gente aumenta, né, uma interleucina, que é a interleucina 10, que causa, que não muito alta, né, no nível adequado ali, essa interleucina é um fator anti-inflamatório para o nosso corpo, né, no pós-treino. Boa noite! O Diego tá falando que as lives estão show em favor da nossa saúde. Fico muito feliz, Diego, que você tá gostando. Boa noite, Gilce. Boa noite, Paulo. Então, se você é sedentária, né, você está envelhecendo, é natural. Só que o que a gente pode fazer para retardar esse processo de envelhecimento do nosso sistema imunológico e deixar o corpo mais anti-inflamado do que inflamado é a prática, sim, de atividade física. E isso a longo prazo. Por isso que a gente precisa criar esse hábito de treinar e conseguir manter isso a longo prazo. Outras questões que são muito importantes da gente falar aqui. A Camila, ela é psicóloga e é muito importante ela estar aqui pra gente poder conversar melhor sobre isso. Estresse é um grande fator. Boa noite, Thay! A Thay joga vôlei comigo. Ontem a gente já jogou vôlei das 8 às 10, né, Thay? Maravilhoso. Em relação a estresse, né? Estresse é um grande fator de inflamação a longo prazo. Nós precisamos aprender a fazer gerenciamento de estresse. Por que gerenciamento? Porque problemas sempre vão existir. Todos os dias vai ter uma situação que vai querer desequilibrar o seu organismo. Boa noite, Lloyd. Então, se a gente deixar essa situação nos afetar, isso vai causando, né, todos os dias, situações todos os dias vão causando inflamação na gente. Estresse, é muito importante a gente corrigir, fazer gerenciamento de estresse. É muito importante sentimentos, né? Existem sentimentos inflamatórios. Tristeza, autossabotagem, mágoa. Se você guarda rancor, se você é rancorosa, se você guarda mágoa de outras pessoas, você está causando mal a si mesma e não para outra pessoa. Por quê? Porque esses são sentimentos inflamatórios a longo prazo. O problema é que o problema da inflamação crônica, né, a longo prazo, é que ela é subclínica, que a gente geralmente ignora. Muitas pessoas são inflamadas e ignoram o fato de estarem inflamadas. A Ká tá falando que algumas técnicas para fazer diariamente, sem custo algum, para gerenciamento de estresse, é a respiração consciente, né? Técnicas de respiração, meditação,
auto-hipnose e grounding. Grounding é o fato de você colocar o pé na terra, né? Você fazer um reequilíbrio, né, das suas cargas energéticas, né? Energia é muito importante, já que o nosso corpo faz parte, né, do universo e nós somos feitos de átomos e cargas elétricas, prótons e elétrons, assim como o universo. Então a gente precisa, né, manter as nossas cargas elétricas alinhadas e equilibradas, né, em contato com a natureza, em contato com a terra, para poder ter saúde a longo prazo e fazer esse gerenciamento de estresse e essa correção aí, né, do nosso organismo. Então, essas são técnicas muito importantes que a gente precisa fazer. Outra coisa do ground, que é muito legal de eu falar, é você conseguir, quando você coloca o pé na terra, você consegue se conectar com o presente. Porque como o mundo, né, muda muito, tá em constante evolução e tá muito rápido, né, a modernidade, a gente chama de modernidade líquida, né, tudo muito descartável, muito rápido, né? Então, a gente precisa se conectar com o presente para não desenvolver crises de ansiedade, estimular isso e nem ficar ligada ao passado, ao que já passou, desenvolvendo, né, depressão, né, coisas ligadas mais ao seu passado. A gente precisa estar mais conectada com o nosso presente, com o que está acontecendo hoje, encarar a nossa realidade de hoje e conseguir, né, mudar, se estamos insatisfeitas, mudar o que está acontecendo hoje. Então, por isso que o aterramento, colocar o pé na terra, nos ajuda a nos manter no hoje, no agora, no que está acontecendo neste momento. Técnica muito importante também. E aí, quando a gente fala de inflamação crônica, né, que normalmente as pessoas ignoram e deixam passar. Boa noite, Ana Lúcia. Boa noite, Pedroca. Quando a gente fala dessa inflamação crônica, né, que a gente vai ignorando e deixando passar, o grande problema é que essa inflamação é sim uma doença. Inclusive, alguns autores consideram que só exista uma doença na velhice. O nome dessa doença é inflamação e que todas as outras doenças relacionadas ao envelhecimento, como por exemplo, diabetes, infarto, derrame, doenças neurodegenerativas, Alzheimer, câncer, são doenças que surgem a partir da inflamação crônica, né? Essa inflamação a longo prazo. Boa noite, amor! Boa noite, Bruna! Então, aí é que tá o problema. A gente vai fazendo exames de rotina todo ano, olha ali o valor de referência do laboratório, acha que tá normal, só que por que a gente precisa de uma consulta, né? De um acompanhamento individualizado? Porque o valor de referência do laboratório, ele considera a população no geral, ele te compara com a população no geral. Só que a gente precisa individualizar aquele exame para você. Qual é o nível que você precisa para prevenir as doenças que estão mais presentes na sua genética, na sua hereditariedade, na sua família e que você tem mais chances de desenvolver estando naqueles níveis lá de exame, né? A gente consegue avaliar a inflamação também com exames de laboratório, né? E numa consulta, conversando com você mesmo. Por isso que precisa dessa individualização, pra gente não usar você, comparar você com todo mundo igual o laboratório faz. A gente precisa ver o que você precisa, as taxas que você precisa ali, né? E aí, o que acontece é que a gente vai fazendo esses exames de rotina, olha ali os valores de referência do laboratório. Ah, tá normal, né? Tá ok. Ano que vem eu faço de novo os exames até surgir alguma doença. E aí eu vou, né, empurrando o meu estilo de vida com a barriga, continuo sendo sedentária, continuo comendo mal, aquele docinho, sabe? Todo dia, né? Aquele docinho todos os dias,
ele é maléfico. Por quê? Porque tudo, né, em excesso é maléfico pro nosso corpo. O que Deus deu pra gente, o que a natureza deu pra gente, foram as frutas, os vegetais. Esses são açúcares, né, que tem na natureza. Agora, se você adiciona, por exemplo, se você faz um doce de alguma coisa, você tá adicionando açúcar. Então, isso é o excesso, né? Isso, a longo prazo, é inflamatório, é maléfico, aumenta risco de doenças, sim. E aí, o que acontece é que chega um dia, boa noite, você vai fazendo os seus exames de rotina e aí chega um ano que aparece aí uma pré-diabetes, aparece aí, né, uma doença inesperada que não é inesperada, né? É esperado. Se você está inflamado, se você tem um estilo de vida ruim, se você não está recuperando o seu organismo, boa noite, não está recuperando o seu organismo, vai sim surgir doença, né? Por quê? Porque a inflamação é uma resposta, como eu disse no início. Boa noite, Ana. Boa noite, Donizete. A inflamação, ela é uma resposta a uma lesão, né, do nosso corpo. Só que se a gente não recupera dessa inflamação, não recupera dessa lesão, a gente, né, aumenta aí o risco de doenças crônicas a partir da inflamação crônica. Aí é que tá o problema. Então, a gente precisa deixar aqui bem claro que inflamação é uma doença que aumenta risco de doenças crônicas, sim, no envelhecimento, com o avançar da idade. E aí, boa noite, Ana. A Ká tá gostando, falou excelentes pontos. Vocês estão gostando também da live? Comenta aqui pra mim. Nós estamos no finalzinho, são 20 minutos, das 7h20 às 7h40. Estamos nos 3 últimos minutos. Eu vou finalizar. Enquanto isso, se você tiver alguma dúvida, manda aqui nos comentários, que no finalzinho eu já vou responder pra você, tá? Pode mandar aqui nos comentários ou pode mandar aqui nesse ponto de interrogação a sua pergunta que eu respondo. Ó, tá todo mundo comentando que tá bom, tá gostando. Isso, que coisa boa, fico feliz, tá? Então, inflamação é uma doença, e isso precisa ser bem pontuado, que aumenta risco de doenças crônicas. Qual doença, né, que a inflamação pode causar em mim? A doença que ela pode causar em você vai ser a doença que você tem mais susceptibilidade. Por exemplo, se você tem maior risco de câncer de mama, se a sua mama é um órgão, né, é uma região que é mais susceptível, né, a doenças, aí a inflamação vai desenvolver esse problema que é mais susceptível em você. Se a sua próstata, né, é um órgão que é mais susceptível a ter problema, você vai ter uma hiperplasia prostática benigna ou um câncer de próstata, né, com a inflamação crônica. É claro que tem outros fatores aí relacionados, né? Mas a inflamação é um grande fator ao desenvolvimento dessas doenças. Se você tem um cérebro, né, um sistema nervoso mais frágil, mais suscetível a doenças, então você pode desenvolver um Alzheimer, um Parkinson com a inflamação crônica. Boa noite! Se você tem mais susceptibilidade a ter diabetes, então a inflamação, né, vai causar uma diabetes em você. E aí é que tá o problema, né, da inflamação, que é como se fosse, a inflamação é como se fosse um ladrão na sua casa no escuro, né? Um ladrão na sua casa à noite. Às vezes você não vê, você não enxerga que tá ali, mas tá te roubando aos poucos, né? A inflamação tá te roubando vida, tá te roubando saúde aos poucos sem você ver. E aí, como identificar, para finalizar, como identificar
se eu estou inflamada. Se você sente dores de cabeça constantes, é um dos sinais, né, um dos sinais e sintomas de inflamação crônica. Se você tem diarreia ou constipação intestinal ou alteração do intestino, é um dos sinais e sintomas de inflamação. Se você se sente inchada, é um dos sinais e sintomas de inflamação. Se você sente dores constantes, né, musculares, é um dos sintomas, né, de inflamação. Se você sente gases, né, um dos sintomas de inflamação. Então, se você sente cansaço, já acorda cansada, dorme cansada, um dos sintomas de inflamação. Então, veja que são queixas muito inespecíficas, pode ser um monte de coisa, mas está relacionado à inflamação. E aí, se você quiser saber como melhorar essa inflamação de uma forma gratuita, né? Eu vou deixar na minha lista VIP DNA da Saúde, logo no final dessa live, eu vou deixar dicas práticas para você colocar no seu dia a dia, que qualquer pessoa pode fazer no dia a dia para reduzir inflamação e assim adquirir mais saúde e qualidade de vida. Então, se você ainda não está no DNA da Saúde, me manda um direct que eu vou te mandar um convite para você entrar para nossa comunidade DNA da Saúde. E aí você vai ter acesso a essas lives que ficam salvas lá para você ver quando quiser. E também as dicas como essa que eu vou dar no final dessa live de como reduzir inflamação no seu dia a dia. Então fiquem com Deus. Um beijo, boa noite, Nai. E até quarta-feira que vem às 19h20.